Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Vamos encerrar nossas aulas de hoje? Bom, na aula anterior, nossa primeira aula do dia de hoje, nós falávamos sobre o sistema colonial e a economia colonial e a sociedade colonial. Como eu expliquei para vocês, nós temos na montagem colonial um objetivo do Estado português de sustentar o aparato e a própria sociedade, o aparato estatal, obviamente, que é do que a gente está falando, e a própria sociedade portuguesa. Lógico que quando a gente fala de sociedade, a gente está falando da alta sociedade, da aristocracia. O Estado representado pela realeza e a nobreza, através da estrutura e apoio do clero e assim por diante. Óbvio que também é pensado nas demais camadas da população. Mas o benefício principal sempre está ligado, no período da Idade Moderna, a essas camadas superiores. Bom, após falar sobre a montagem do sistema colonial, algumas coisas têm que ficar muito claras para a gente, tudo bem? Vamos para o quadro, certinho? A primeira característica do sistema colonial. Antes da gente falar da crise, vamos entender o sistema, legal? Quando a gente fala de Brasil, o Brasil ele vai funcionar em 3 modelos diferentes. O primeiro modelo, aquilo que a gente chama de modelo da chegada, certinho? O modelo da chegada, ele funciona com uma base produtiva totalmente caracterizada por aquilo que a gente chama de extrativismo. Que extrativismo é esse? O extrativismo vegetal. Legal? Alguns historiadores ainda utilizam um nome que a minha bisavó aprendia quando se usava em história, que é chamar esse primeiro contato de colônia de exploração. Todos nós já ouvimos falar sobre esse termo. Certinho? Colônia de exploração. Ele está equivocado? Ele ser chamado de colônia de exploração está equivocado? Não. O que, na verdade, a gente tem que entender é o termo exploração. O termo exploração ele tem 2 funções. A primeira, quando você subjuga alguém, explora um território ou pessoas para que aquilo sirva simplesmente ao seu ideal e seu modelo, né? Para você se colocar numa situação superior. É um tipo de exploração? Sim, com certeza. Não há o que discutir. Mas tem um outro sinônimo para a palavra exploração que é extremamente importante e que também faz parte e se caracteriza dentro daquilo que a gente chama de sistema colonial. O que seria isso, pessoal? Quando a gente fala de exploração, na ideia de desbravamento. Legal? Entender o período colonial e a chegada dos portugueses e a posse dos portugueses também está ligado a entender a territorialização feita pelos portugueses através do desbravamento, do reconhecimento. Então, quando a gente fala que o primeiro contato dos portugueses com o processo colonial no Brasil é um processo de exploração, é porque a gente está usando esses 2 termos. A ideia de subjugar e extrair o máximo de eu ia falar capitais, mas o termo não é esse. Mas condições materiais que possam trazer lucros a Portugal. E o segundo modelo seria a estrutura pensada para reconhecimento e posse das terras. Tanto é que essa ocupação, ela se dá primeiro no litoral e com o passar do tempo ela vai se dando, caminhando para o interior. Legal? Então, por isso que a gente chama esse primeiro momento de momento do extrativismo vegetal. Como a gente viu na nossa aula de hoje, a primeira aula de hoje, legal? Aquilo eu comentei com vocês. Por que é o extrativismo vegetal? Porque os portugueses, quando chegaram no Brasil, não tiveram contato com os metais e pedras preciosas que só vão ser encontrados nesse período, entre o século XVI e o século XVIII. Tranquilo? Legal? O segundo momento de colonização no Brasil, só trocar esse giz, pessoal, que está escorregando muito. O segundo momento de colonização no Brasil, é o que a gente chama de implementação da lavoura de grande produtividade, ou como nós acostumamos a chamar no colégio, a lavoura de plantation, certo? A primeira coisa que é importante a gente saber, tudo bem? Quando começam as lavouras de plantation, deixa-se de explorar
de maneira extrativista os recursos naturais do Brasil? Não. Legal? Ao contrário do que possa parecer aquilo que a gente aprende no colégio, de que quando se inicia um ciclo, termina-se outro, na verdade, esses ciclos são complementares. Então, em alguns lugares, nós vamos continuar explorando de maneira extrativista os recursos vegetais do Brasil para que eles possam gerar acúmulo de riqueza para Portugal? Com certeza. Legal? Com certeza. Mas além disso, começa-se também a implementação de um modelo produtivo para aumentar a capacidade de enriquecimento através de produtos que para a Europa são conhecidos como especiaria. No caso do Brasil, o plantation, ligada à produção de açúcar, vai ser o primeiro modelo. Vai ser o primeiro modelo. Não vai ser o único e não vai ser o último. Vai ser o primeiro modelo a ser implementado no país. Um modelo que pudesse gerar lucratividade com a implementação de um mecanismo produtivo, o famoso engenho de açúcar. Certinho? A mão de obra, tanto no modelo extrativista quanto no modelo de plantation, as duas mãos de obras, legal, os dois modelos trabalhados aqui, serão o modelo trabalhado escravista, ou o trabalho compulsório da escravidão, o escravismo. O que muda são os grupos, legal? No caso do extrativismo vegetal, o grupo que vai ser mais utilizado é o grupo indígena. E no caso do plantation, o grupo mais utilizado vai ser o grupo de povos africanos. Legal? Povos africanos. Africanos. Então, povos indígenas e povos africanos. Por que isso? Bom, no caso do extrativismo vegetal é óbvio. Quem melhor conhece a geografia do Brasil para poder explorar de maneira mais competente para os portugueses a captação de recursos? Os indígenas. Agora, por que da utilização da mão de obra africana? Porque a mão de obra africana é a mão de obra mais especializada à produção do modelo que os portugueses tinham na África. Na África, o plantation de açúcar e de outros produtos já era utilizado nas ilhas principalmente chamadas de Ilhas Atlânticas do Cabo Verde, como Canárias, Madeira e Açores. Então já existia essa produtividade lá. Os portugueses, percebendo a série de semelhanças que existiam entre a capacidade climática de solo no território brasileiro, pegam aquele modelo produtivo e trazem para cá. Ah, Fred, mas então por que não usa a mão de obra indígena? Porque os indígenas não sabiam produzir? Não. Porque os indígenas são preguiçosos e não são dados ao trabalho? Não. Então por que você tira os indígenas e coloca os africanos? Questão, como nós falamos na aula anterior, questão de tempo e produtividade. Os portugueses já tinham a técnica aplicada na África, era muito mais fácil começar a implementar e fazer isso gerar lucro de maneira mais rápida, legal, do que até você educar os indígenas, fazer que entendam a produtividade e colocá-los dentro do plantation. Óbvio que em alguns lugares a mão de obra indígena vai também ser implementada, mas majoritariamente ela é de mão de obra africana, certinho? Agora entra o terceiro momento. Bom, qual é o terceiro momento do nosso sistema colonial? E aí é muito engraçado, porque o nosso terceiro momento do sistema colonial é o que a gente chama de modelo crítico. Como assim? Bom, nós quando passamos do século XVI para o século XVII, a virada do século XVI para o século XVII, principalmente entre 1580 e 1640, os portugueses estavam fazendo com que as suas colônias, ou melhor, com que o império colonial ultramarino funcionasse de vento em popa. Então, esse período do final do século XVI, início do século XVII, eu vou até esticar mais. Vou colocar como se fosse quase todo o século XVII,
é o período em que as colônias portuguesas, Império Colonial Ultramarino, vamos colocar de quem, né? Português, mais produziram na história. Então, se a gente pensar em termos de riquezas, ou em termos de domínio, ninguém foi tão grandioso quanto os portugueses. Os portugueses dominaram a Europa, obviamente, que é o território deles, legal. Dominaram a saída para o Oceano Atlântico, dominaram as rotas atlânticas em torno da Europa, tudo bem? Tanto é que eles são os criadores da Rota Báltica, que é para o extremo norte da Europa, pelo mar, certo? Dominaram toda a costa africana, dominaram o caminho para as Índias e dominaram a costa que hoje nós chamamos de costa brasileira. Então ninguém foi tão, naquele momento, tão expansionista e tão dominante quanto os portugueses, tanto em termos de território quanto em termos de produtividade. A capacidade produtiva dos portugueses era infinita. Legal? E aí você se pergunta, bom, por que os portugueses hoje não são uma grande potência? Todo mundo faz essa pergunta. Legal? E por que isso acontece, senhores? Isso acontece não é por causa de erro português, não é por causa do erro do rei, mas acontece o que a gente chama de imponderável histórico. O que é imponderável histórico? Sabe quando você está tão bem, tão bem, tão bem que dá alguma coisa errada? Foi exatamente o que aconteceu. Por um problema sucessório que vai se dar dentro da coroa portuguesa, que nós vamos chamar de União Ibérica, os portugueses deixam de ter um rei com a sua origem e passam a ter um rei ou serem governados pela Espanha. Rei hispânico. Para quem não lembra ou para quem não sabia, eu espero que você não lembre, porque a gente já falou disso na aula, legal? Para quem não lembra, certinho, os espanhóis eram a segunda potência mercantilista da época. Na verdade, se a gente fosse pensar mesmo em termos de números, era assim: Portugal é a primeira potência, Portugal é a segunda potência, Portugal é a 100ª potência, Portugal é a 900ª, 99ª potência, aí vinham os espanhóis. Os espanhóis apareceram. A distância produtiva, a distância técnica, a distância de ferramentas, tudo que você pensar em termos de produtividade sobre o mercantilismo, os portugueses estavam anos-luz à frente dos espanhóis. Só que quando isso acontece, do problema sucessório, aquilo que a gente vai chamar de União Ibérica, os espanhóis veem a oportunidade de cair na mão deles, porque não tem rei português para assumir o poder. E aí toda a produtividade, todo o conhecimento vai se voltar para o reino da Espanha. Legal? E aí o reino hispânico, ou o rei hispânico, certo? Ele vai aproveitar esse período de 60 anos, que vai de 1580 a 1640, para poder usufruir de todos os métodos ou todas as riquezas que Portugal tinha. Então, tudo aquilo que era produzido nas colônias portuguesas volta-se para os cofres hispânicos. Então, tu para pensar comigo. Num período em que você está no seu auge, né, produtivo, pode ver que está dentro desse período, né? 1580, 1690, 1580, 1640. Nesse período de 60 anos, os portugueses que estavam no seu auge, ao invés de acumular riqueza, acumularam riqueza para os espanhóis. Isso foi um tiro no pé. Por quê? Quando em 1640 acaba a União Ibérica, as colônias já estão tão acostumadas a ficarem independentes do modelo fechado, como a gente viu, o modelo português ele é fechado, centralizado no Estado único, que as próprias colônias não conseguem mais se adaptar a esse controle total que os portugueses determinavam. Isso vai gerar o que a gente chama de crise do sistema colonial. Por que crise do sistema colonial? Porque agora as colônias vão atrás de uma nova forma de serem comandadas. Entenda o que eu estou querendo dizer. Fred, a gente pode dizer que entre o século XVI e o século XVII, XVIII, né, os colonos brasileiros quiseram a independência do Brasil? Não. Legal? Entre o século XVII e o século XVIII, o que os colonos queriam era uma reorganização do sistema. O que a gente chama de reforma colonial. Eles queriam se manter ligados a Portugal,
queriam continuar sendo governados pela estrutura portuguesa, entretanto, eles gostariam de ter uma certa liberdade, certo número de liberdades, que os portugueses e o modelo português não dava. Isso começa a gerar uma série de impactos, encontros, lutas internas no Brasil. Vamos para o item para a gente entender isso na prática. Vamos lá. Legal? Crise do sistema colonial, movimentos nativistas. Olha como está escrito, não está escrito movimentos independentistas. Não está escrito movimentos nacionalistas, mas está escrito movimentos nativistas. É a primeira vez que aquelas pessoas que vivem no Brasil, que nós não podemos chamar de brasileiros, porque eles não se viam assim, mas sim, portugueses nascidos no Brasil, é a primeira vez que eles se entendem enquanto papel importante daqueles que produzem para a coroa. Ou, em outras palavras, eles não são, eles não deixam de ser portugueses, mas agora eles começam a entender o que é nascer no Brasil, o que é ser referencial dessa terra. Eles começam a perceber que o jeito que a coroa trata eles é totalmente diferente do jeito que a coroa trata quem, pessoal? Os próprios portugueses nascidos na Europa. Legal? Então, qual vai ser a ideia desses movimentos? Conseguir que eles tenham maior liberdade produtiva. Eles querem continuar a estar ligados com a coroa portuguesa, mas, mesmo ligados com a coroa portuguesa, eles querem poder produzir da forma que eles acharem melhor. Pagar os tributos, pagar os impostos, mas com uma condição de poderem circular as suas produtividades de maneira diferente. Ou, em outras palavras, alguns grupos, vamos voltar aqui para o quadro rapidinho, alguns grupos vão pegar a liberdade dada pelo período ibérico e vão lutar pela ideia de circulação produtiva. Circulação produtiva. Isso vai gerar o que a gente chama de variedade colonial. Variedade colonial. A capacidade que a colônia tinha de fazer várias produções ao mesmo tempo e essas produções conseguirem sustentar a metrópole. Ou, em outras palavras, eles queriam continuar com o pacto colonial, só que eles não queriam que os produtos que fossem produzidos na colônia permanecessem na colônia indo só para a metrópole. Lá na metrópole eles seriam manufaturados e devolvidos. Quando, na verdade, muitas vezes, o fato desses produtos circularem dentro do Brasil, da diversidade produtiva do Brasil, faria com que esse comércio brasileiro acabasse se criando e, ao fazer isso, implementaria uma série de novos recursos para os produtores. O problema está aí. A coroa portuguesa, ao contrário do modelo holandês, ao contrário do modelo espanhol, não permite a circulação de produtos internos. Vamos voltar para cá. Isso vai gerar uma série de conflitos no Brasil. Um desses conflitos, um dos mais famosos desses conflitos, desses movimentos nativistas, quer dizer, que lutam por esse rearranjo entre o Estado português e o modelo colonial, legal, vai ser a famosa Guerra dos Mascates. Tudo bem? Vamos lá. A questão 22. A chamada Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco em 1710, deveu-se ao surgimento de um sentimento nativista brasileiro em oposição aos colonizadores portugueses. Aí é onde está o cuidado. Eles são contra os colonizadores portugueses? Não, senhores, eles são os colonizadores portugueses. Entenderam? Então, quando a gente fala do movimento nativista, são esses colonos portugueses, descendentes dos primeiros colonos, que começam a se entender como base reprodutiva da coroa portuguesa no Brasil. Legal? Então, eles são contra a ideia da coroa se fazer presente aqui? Não. Por isso que eu falei para vocês, cuidado, não confundam a relação nativista com as relações nacionalistas. A relação nativista, reformista, com as ideias nacionalistas e independentistas. Não é desse período. Será 100 anos depois. Agora isso não está acontecendo. Legal? Vamos lá. Letra B. Ao orgulho ferido dos habitantes da vila de Olinda. Bom, se está acontecendo em Pernambuco, naquela época,
A Vila de Olinda ela tinha uma importância para a província, para a capitania de Pernambuco? Com certeza. Mas o orgulho ferido desses cidadãos da Vila de Olinda, menosprezados pelos portugueses, há algum sentimento de permenorização dos recifenses, dos olindeses, acho que é isso, né? Quem nasce em Olinda, em relação a Portugal? Não. O que não há é uma ideia de que eles possam ser considerados iguais à coroa, aos nobres portugueses. Entretanto, menosprezá-los, isso não vai acontecer, certinho? Letra C. Ao choque entre portugueses, comerciantes do Recife, e a aristocracia de Olinda, pelo controle da mão de obra escrava. Tem a ver com mão de obra escrava? Se você pensa aquilo que a gente escreveu lá no quadro, nas aulas anteriores, e a relação com a produtividade do escravismo e do extrativismo, sim. Entretanto, não é a questão, não é o pano de fundo dessa discussão. O pano de fundo dessa discussão é a diversidade produtiva. Então, na verdade, independente de ser de Recife ou de ser de Olinda, a forma produtiva geraria lucro para os dois? Então, não é essa a questão. Letra D. Ao choque entre comerciantes portugueses do Recife e a aristocracia rural, cujas relações comerciais eram, respectivamente, de credores e devedores. Aí começa a discussão, legal? Os comerciantes de Recife, portugueses, acreditavam que aquela produtividade deveria chegar na mão deles e que com eles deveria continuar. Já a aristocracia rural acreditava que essas relações comerciais deveriam ser feitas diretamente com a estrutura dos próprios nativistas. É aí que começa a discussão entre os dois grupos. Uma questão de posse de terra e de circulação da produtividade. Certinho? Legal? Pessoal, mais uma vez, o que eu venho mostrar para vocês é que para você fazer e entender qualquer questão que tenha dentro das provas de múltipla escolha, o mais importante é você entender o contexto. Então, por que a gente chama esse período de crise do sistema colonial? Porque é uma nova forma em que o sistema colonial vai ter que se adaptar. Se ele soubesse se adaptar ao modelo imposto pela retomada portuguesa, pós-1640, esse tipo de produtividade colonial portuguesa vai durar muito tempo. É exatamente o que acontece. A colonização volta a acontecer a partir de 1640 e a presença portuguesa como dominação sobre o Brasil vai acontecer até 1808. Entretanto, a partir de 1690, as colônias portuguesas e o modelo português continua crescendo em termos de abrangência produtiva, ou ele começa a sua decadência e a ocupação por outros modelos mercantilistas? É a segunda opção, legal? A partir do momento do fim da União Ibérica, mesmo com a diversidade produtiva e a diversificação da produtividade nas colônias, Portugal nunca mais vai conseguir produzir riqueza da maneira que ela conseguia produzir antes. Isso começa a gerar a Portugal dependência de outros grupos, que no caso mais específico dessa dependência vai ser a ligação de Portugal com a coroa inglesa, através dos tratados de 1653 e 1703, o Tratado de Panos e Vinhos e o Tratado de Methuen. Esses dois tratados vão quebrar o compasso comerciante português, atrelando a produção de matéria-prima à produtividade de manufaturados que não eram mais refeitos dentro da coroa portuguesa, mas sim da dependência tecnológica da Inglaterra. Eu espero que tenha ajudado vocês, legal? Essa semana, comecem a organizar cada vez mais o cronograma de estudo de vocês, utilizem nosso material que está aí do lado, certinho. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está dentro dos grupos de discussão para que a gente possa atender as suas dúvidas. Beijos, abraços, dá tchau para mim.